Amado irmão e ouvinte, quero cumprimentar a todos com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala, Pastor Sebastião, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela nos diz que onde estiver 2 ou 3 falando em seu nome, ali o Senhor está no meio deles. Amado irmão, oremos a Deus. Glorioso Deus, coloca em tuas mãos todos os que estão ouvindo a tua palavra. Fala em cada coração, conceda, ó Deus, a solução dos problemas, dando a cura para os que creem e esperam em ti. Conforta, ó Senhor, aqueles que choram, dando a vitória, dando, ó Deus, o consolo. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amado ouvinte, falaremos hoje sobre a importância da leitura da Bíblia Sagrada. Gostaria de convidar ao meu irmão, ao ouvinte, que abrisse a vossa Bíblia no Evangelho de Salmos, capítulo 119, o versículo 2 e 4. Diz-nos assim a palavra do Senhor: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Amado ouvinte, podemos ver a importância da Bíblia Sagrada, pois foi nela que o salmista Davi teve o conhecimento dos estatutos de Deus. E agora ele diz no versículo 2, como são felizes os que obedecem seus estatutos. Amado irmão, podemos observar que naquele momento ele observava os que serviam ao Senhor e os que guardavam e cumpriam os mandamentos do Senhor, onde ele também sentia alegria em guardar os estatutos do Senhor. Amado irmão, em Mateus capítulo 7, no versículo 38, Jesus Cristo diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amado irmão e ouvinte, como encontrar esta felicidade, esta alegria que o salmista Davi tinha em seu coração ao falar da palavra de Deus? Ele disse: tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Como conhecer os preceitos do Senhor, se não examinarmos as Escrituras Sagradas? O salmista chegou a dizer no versículo 11: escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Meu amado irmão e ouvinte, só há um modo de chegar a este entendimento, o entendimento do salmista Davi, reconhecendo a excelência merecida da Bíblia Sagrada, onde a Bíblia Sagrada fechada é um livro, não um livro qualquer, mas um livro que mesmo fechado é de excelência. A Bíblia Sagrada aberta, ela dobra a sua excelência, pois é Deus falando com a humanidade, é Deus falando conosco. Amados, quantas pessoas têm desperdiçado a oportunidade de ler a Bíblia Sagrada, de crescer na graça, no conhecimento de Deus, em sua palavra. Alguns têm a Bíblia como enfeite, outros como costume, que ao ir para a igreja as levam consigo.
como se uma obrigação, mas apenas isso. Não as abre, não as examina ao chegar na igreja. Outros nem isso faz, pois ouve seus ensinadores falarem, mas não confere porque não as levaram para a igreja. Não confere o significado daquela leitura em sua profundidade. Meu irmão e ouvinte, quantas oportunidades perdidas, quantas oportunidades de crescer e de conhecer a palavra de Deus. Ao não fazermos a leitura da Bíblia Sagrada ou conhecermos a Bíblia, perdemos a oportunidade de conhecer a Deus, a Cristo, e crescer espiritualmente como nos ensina a própria Bíblia Sagrada. No Evangelho de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos tem ensinado: antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Como crescer na graça, no conhecimento? Estudando, lendo, orando a Deus. O Espírito Santo é o intérprete da Bíblia Sagrada, onde com certeza Deus falará com você. Para sermos vitoriosos, o que é necessário? Apenas há um caminho. O caminho é a leitura da Bíblia Sagrada. O salmista Davi, meu amado irmão e ouvinte, tinha prazer na lei do Senhor, pois ele sabia que conhecer suas palavras, as palavras de Deus, meditar nelas, era necessário para conhecer e saber quem é Deus e entender que a sua misericórdia, que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. É necessário conhecer suas promessas, é necessário conhecer os mandamentos, sua doutrina, seu ensinamento. O salmista sabia. No versículo 11 ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amado irmão, aí vemos a necessidade, o dever de ler a Bíblia Sagrada, para termos conhecimento dos mandamentos do Senhor. Certa vez disse Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amado irmão e ouvinte, devemos lembrar do convite que Cristo nos fez. Evangelho de Mateus, capítulo 29, no versículo 11. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Amado irmão e ouvinte, devemos refletir sobre estas palavras, sobre as palavras de Cristo. Mas como achar descanso, achar paz, achar alegria, achar vitória, achar liberdade, achar refúgio? Só em Cristo, só em Deus, em suas palavras, porque nelas há salvação. Amado ouvinte, ao ler e conhecer a Bíblia Sagrada, você poderá também dizer como salmista, em Salmos capítulo 95, no versículo 2, quão maravilhosas são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. Aí então vemos a necessidade de conhecer, de ler a palavra de Deus e ver que Ele criou o céu, terra, mar e tudo e todo o universo. E este mesmo Deus fala conosco, pois somos feitos à sua imagem e semelhança. Amado irmão e ouvinte, como falar de uma pessoa
se não a conhecemos? Não conhecemos seus pensamentos, suas ideias, suas obras? Pois seria necessário procurarmos informação sobre aquela pessoa, fazer a leitura de sua biografia, de vida, atitude. Meu irmão e ouvinte, assim é Deus. É necessário lermos a Bíblia Sagrada, pois nela conheceremos o Senhor Deus. Pois na Bíblia Sagrada conhecemos o Senhor, Ele, as suas obras, sua misericórdia, sua fidelidade, sua bondade, seu caráter, seus planos, seus atributos, sua sabedoria e as características dos filhos de Deus. E o que é o Evangelho? O que é a santidade de Deus? E como deve viver em santidade os que o servem, guardando os seus ensinamentos? Ou por que não dizer, guardando a doutrina da Bíblia Sagrada? Meu amado irmão e ouvinte, o salmista Davi, ele tinha sede da palavra de Deus. No versículo 29 ele disse: desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Amados, só vamos ter este entendimento examinando a Bíblia Sagrada. Amados, podemos ver o zelo, o reconhecimento do salmista Davi pelas Escrituras Sagradas. Ele via a excelência de Deus através da palavra de Deus, pois a Bíblia contém a única regra infalível de fé e prática. Amados, a Bíblia é um livro santo que deve ser tratado com carinho, cuidado, respeito e ser examinada. A Bíblia é a bússola que devemos seguir. Se não a examinarmos, perderemos o rumo, o caminho da salvação. Conhecer a Bíblia, seus ensinamentos, é conhecer a perfeita vontade de Deus. É conhecer a Deus, meu amado irmão e ouvinte. Devemos lembrar que o autor da Bíblia Sagrada é Deus. Seu intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto principal é Jesus Cristo. A Bíblia é a unidade de Deus através do Espírito Santo. A Bíblia contém a palavra de Deus, de modo que ela recebeu a autoridade divina infalível, recebendo a garantia da exata transferência da verdade revelada por Deus para a linguagem humana inteligível. 1 aos Coríntios 10 e 13, 2 Timóteos 3,16. Amado ouvinte, a Bíblia Sagrada é Deus falando através do Espírito Santo aos homens. Vemos no Velho Testamento, em 2 Samuel 23, 2. Também no Novo Testamento, em 2 Timóteo 3,16, onde nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí o dever de aprender e viver os ensinamentos da Bíblia, pois ela expõe diante de nós a vontade de Deus para o homem, pois ela é a revelação especial de Deus para nós e para a humanidade. Então, o que é a Bíblia? Amado irmão e ouvinte, a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro sagrado. Assim a Bíblia é conhecida como as Sagradas Escrituras, pelo seu conteúdo que a eleva à categoria de livro por excelência. Amado ouvinte, na Bíblia contém doutrinas, regras para a vida do cristão, no decorrer dos 66 livros que a compõem. A Bíblia faz referência ao argente usado por Deus como instrumento para outorgar, ou seja, dar
como favor a salvação ao homem. E este agente é Jesus Cristo. Amado irmão, amado ouvinte, a Bíblia Sagrada é a verdadeira fonte de onde se deriva o conhecimento da verdade divina, digna de confiança. Então logo vemos que se opor a qualquer uma de suas palavras ou mandamento e ignorar é opor ao próprio Deus e Senhor do universo. Retirar ou aumentar as Escrituras para benefício próprio a si mesmo ou a outro é rebelião, é desobediência ao próprio Deus. Na Bíblia Sagrada contém a palavra de salvação. Logo vemos que devemos nos render aos ensinamentos da Bíblia, deixando nossos conceitos, modo de agir, de viver e até como pensamos de nós mesmos e aprender de Cristo, revestindo do novo homem segundo a verdade de Deus e sua justiça, pois o contrário, ainda não aceitamos o Senhor Jesus e o seu Evangelho Sagrado, pois devemos, segundo as Santas Escrituras, despojar do velho homem que antes tinha os seus próprios entendimentos estes carnais, vivendo na prática contrária às Santas Escrituras, porque nos diz a palavra do Senhor que aqueles que fazem-se amigo do mundo tornam-se inimigo de Deus. Amado irmão, aí a necessidade de ler e estudar a Bíblia Sagrada na direção do Espírito Santo, que é o seu intérprete, orando antes. Certa vez disse Jesus: examinais, pois, as Escrituras, pois elas testificam de mim. Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 31. E disse mais: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas. Amado irmão, e por consequência, nem o poder de Deus. Meu amado irmão, devemos reverenciar a palavra de Deus, pois ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Evangelho aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Para o cristão, a Bíblia deve ser sempre a boca de Deus falando, ensinando, guiando o cristão. Amado irmão, logo vemos que desviar, rejeitar, não acreditar e distorcer é rebelião, é desobediência, ou seja, é transgressão diante dos olhos do Senhor. Então, meu amado irmão, podemos entender que Deus vê os que o servem de verdade, que se preocupa com a obediência, com a santidade, pois obedecer é santificar. Quando nós submetemos as ordenanças de Deus, guardando, obedecendo as Escrituras Sagradas, fazendo assim a vontade de Deus, segundo os mandamentos, estamos nos santificando. Meu amado irmão, podemos ver em Salmo 119, versículo 89, onde o salmista diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade dura de geração em geração. Meu amado irmão e ouvinte, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Todos nós conhecemos a história de Davi. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Salmo 119, amado irmão, meu amado irmão e ouvinte, não despreze aquele momento livre, aquele minuto, aquela hora que você tem no decorrer dos dias. Aproveite
para ler e meditar, fazendo a leitura da Bíblia Sagrada. Não deixe a jogada em qualquer lugar, de qualquer modo. Não a despreze. Amado ouvinte, amado irmão, veja este livro como um livro de excelência, pois ela contém o assunto mais importante para a humanidade, e que é revelar a verdade que tanto queremos conhecer. Meu amado irmão, as Sagradas Escrituras, ela nos mostra o que Deus quer de nós e que Ele tem a solução para a humanidade. E nos mostra o destino do homem, e que este destino está além dos limites terrenos. E só Deus, em sua sabedoria e onisciência, pode nos fazer conhecer. Meu amado, leia a Bíblia. Certa vez Jesus Cristo falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Como conhecer a verdade? Lendo, examinando a Bíblia Sagrada. Amado irmão, amado ouvinte, sejamos fiéis a Deus. Examine a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amado irmão e ouvinte, que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Que Deus continue falando em seu coração. A paz do Senhor Jesus.